Antes de mais nada, boa noite a todos que já estão presentes na sala. Boa Mais noite. uma vez, nós queremos agradecer aí ao Carlos Dandara, ao Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul e à Confederação Brasileira de Fotografia, Confoto, que nos dado esse apoio e disponibilizado a plataforma Zoom para a gente fazer a nossa live. E hoje, nosso assunto é a fotografia subaquática com o nosso amigo, né, Ivan Cavas. Pescar aqui, Ivan, pode apresentar a turma. Ivan Cavas, ele é especialista em fotografia subaquática, né? A gente faz expedição fotográfica para Brolhos. Ele é campeão do Grande Prêmio Brasil de Fotosub, primeiro lugar no ranking brasileiro em 2012, participou da seleção brasileira de Fotosub Mundial da Turquia em 2012, tem várias premiações no circuito brasileiro de fotografia subaquática, 3 vezes vencedor do Salão de Fotografia do Mar, categoria submarina, promovido pela Marinha do Brasil, e colaborador da revista Mergulho, com 19 matérias da editora Abril. Então, com a palavra, Ivan Cavas. Muito bem, obrigado, Frankmar, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito legal poder dividir com vocês um pouco do conceito da fotografia subaquática. O meu objetivo hoje é até incentivar alguns dos que estão presentes hoje aqui a que possam se interessar em iniciar. Primeiro passo seria mergulhar, né? Fazer o mergulho. Mas também é possível de fazer sem ter uma certificação de mergulho autônomo. Você fazendo um snorkeling na praia, você já consegue fazer fotos. E a perspectiva é bem diferente quando a gente trata da fotografia normal, vamos dizer assim, como o fotógrafo costuma dizer, a fotografia seca, né? Então, a fotografia subaquática é um conceito ou uma técnica, traz técnicas bem diferenciadas comparadas à fotografia comum. Então, dentro disso aí que você falou, a minha trajetória com foto sub, eu sempre fui um apaixonado por fotografia, mas nunca fui aquele fotógrafo que se intensificou em conceitos. Eu sempre gostei de ter uma câmera que a gente chama aí de point shoot. Desde pequeno eu tinha aquelas câmeras tipo xereta, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, já devem ter passado por isso. Quando era garoto, eu já ganhei uma câmera dessa e eu gostava de fotografar. E as pessoas da minha família reconheciam nisso, que as minhas fotos eram bem tiradas, eram enquadramentos diferentes, enfim. Só que aí nunca quis aprender a teoria da fotografia até que o dia que eu comecei a mergulhar. Quando eu fiz o batismo em Noronha, eu já fiz com uma câmera alugada. E eu já tinha uma câmera digital também, que eu levei para essa viagem para Noronha. Foi uma das primeiras câmeras digitais compactas. Ela era, sei lá, 1.2 megapixels. E aí, quando eu voltei de Noronha, eu fiz o batismo lá, eu saí encantado com o que eu vi lá. E eu fiz aquelas fotos horríveis, né, com uma câmera descartável. E fiquei maravilhado com aquilo. Então, dali gerou meu interesse pela fotografia subaquática. Não satisfeito, porque aí eu comecei a ver que fotografia subaquática, isso já é um primeiro passo, ela depende primordialmente do equipamento que a gente usa. Porque, por exemplo, hoje com um celular ou com uma câmera compacta, se tiver luz, você consegue fazer excelentes fotos. Isso, a pessoa tendo uma visão estética, ela sabendo fazer um bom enquadramento, ela tendo uma visão fotográfica, ela com uma câmera compacta, ela consegue fazer sem entrar muito na zona criativa, mas ela consegue fazer boas fotos. Isso já não acontece com a fotografia subaquática. E aí eu vou falar para vocês. Então eu comecei a perceber isso. Eu tinha a minha câmera compacta, descobri que existia uma caixa estanque da Canon para ela, comprei. E você acha que você vai fazer fotos que nem você faz na superfície. Você pega a sua câmera compacta num dia de muita luz, você faz uma foto de paisagem maravilhosa, certo? Na foto sub isso não acontece. E aí eu vou explicar o porquê dessas limitações. Aí eu comecei a estudar um pouco de técnica,
isso me fez com que eu não quisesse ficar refém do algoritmo da câmera compacta, comecei a estudar a teoria da fotografia. E logo depois parti para uma câmera melhor, e aí eu vou falar um pouco dessa evolução de equipamentos para quem quer fazer fotografia subaquática, tá? Então não vou entrar nem muito nesse detalhe. Mas aí eu comecei a participar, inclusive, de competições nacionais, com uma câmera compacta ainda, só que eu fazia as regulagens manuais. E aí comecei a ter destaque mesmo com equipamento simplório. E aí isso foi me incentivando a partir de uma DSLR, investir em equipamentos mais caros. Então é isso. E aí eu fui galgando posições no ranking brasileiro, fiquei em primeiro lugar no ranking brasileiro, me gabaritou para ir para o Campeonato Mundial da Turquia, que eu diria assim, que culminou que o meu sonho, desde que eu comecei a entrar em competições, era ir para o Mundial. Eu consegui ir. Depois que eu fui para o Mundial, eu meio que saí do circuito, me desinteressei um pouco, e hoje estou aí produzindo foto sub, produzindo foto seca, como eu falei para vocês. Mas vamos direto ao assunto agora, tá? Isso foi uma introdução. Vocês estão vendo a imagem aí, pessoal? Não, eu não. Tá. Não. Tá. Ainda não, né? Ainda não. O Gandara está dando uma mensagem aqui que está desabilitado pelo host. Então a culpa é minha. Tenta agora. Tenta agora. Tá. Acho que agora vai. Vamos lá. Bom, acredito agora que vocês estejam vendo. Vai entrar a tua imagem agora. Tá, pronto. Beleza. Entrou. Beleza. Pronto, então, o objetivo da minha apresentação é falar um pouco de como funciona a luz dentro d'água, tá? De uma forma bem simples e objetiva. Falar dos perfis de equipamentos que quem tem interesse em ingressar na FotoSub pode se valer para começar. E trazer algumas fotos e alguns comentários sobre essas fotos, ok? Vamos lá, então. Bom, então, a primeira coisa que eu queria falar com relação ao comportamento da luz da água, né? Então, a gente tem que ter consciência do seguinte: fotografar debaixo d'água é bem diferente do que fotografar na superfície, vamos dizer assim. Primeiro porque a água ela tem uma densidade que é cerca de 160 vezes superior à densidade do ar. Então, isso traz uma representatividade no que diz respeito a como a luz vai interagir com esse meio, né? O meio que você está fotografando. Então, uma das primeiras coisas a serem apontadas aqui é isso aqui. Vocês estão vendo o meu cursor, por acaso? Sim, estamos vendo. Tá. Então, porque a imagem, o objeto, quando ele está na água, você tem vamos dizer assim, a ilusão de que ele está mais próximo de você, certo? Isso em função do fenômeno de refração. Então, a imagem na água, ela é aproximadamente 25% mais próxima e 25% maior. Por isso que mergulhador é mentiroso, né? Porque ele vê um peixe desse tamanho, ele fala que é desse. Então, isso já é um dos fatores, porque você vê as coisas maiores dentro da água, certo? Então, essa é uma das características. Essa densidade da água também, ela facilita a presença de suspensão no meio, ou seja, a redução de visibilidade, isso vai impactar diretamente na fotografia. Então, é como se você estivesse, nesse momento, fotografando em um dia com neblina, certo? A grosso modo seria isso. Outro comportamento da luz da água é que, à medida que a luz ela é filtrada em função da densidade da água, quanto mais fundo, o espectro de cor vai sendo modificado. Então, aqui são algumas peças
especialmente desenvolvidos para esse registro, para ver como é o comportamento da cor bem próximo à superfície. E a gente vê aqui que a 27,5 metros, qual é o comportamento da cor. Algumas cores simplesmente desaparecem do espectro. Você vê que o vermelho praticamente não é notado nesse momento. Então, aí a gente vai conversar sobre isso. Porque isso aí, para você reduzir isso, esse efeito, ou você pode trabalhar o balanço de branco, ou você pode trabalhar com um flash externo. O flash externo ele vai reproduzir fielmente as cores do jeito que elas são na superfície, certo? Então, é muito comum, por exemplo, às vezes, determinada espécie de peixe, ela só existe em profundidades altas. Então, a 30 metros, hipoteticamente. Você vê a tua vida inteira aquele peixe daquele jeito. Aí, um dia, você vai e faz uma fotografia dele com flash. Ele é completamente diferente. Certo? Então, o flash externo, ele resgata as cores naturais dos objetos. Então, olha, um exemplo aqui da importância de se fotografar. Tem muito fotógrafo subaquático que eles gostam de fotografar desse jeito, observando o comportamento natural da luz naquele meio, certo? Mas quando a gente adiciona flash externo, aqui é o uso apenas de um flash externo. Vocês veem que a fotografia mudou completamente, tá? E dificilmente você se conseguiria resgatar essas cores com um balanço de branco, tá? Aqui seria praticamente impossível fazer isso. Até mesmo pelas sombras existentes em função da incidência, os feixes solares eles estão vindo da superfície e essa zona de sombra, elas permaneceriam se não tivesse o flash externo, tá bom? E, gente, eu queria colocá-los à vontade até para que isso não fosse um monólogo, que vocês possam me interromper a qualquer momento da apresentação para fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário, tá? Eu coloco todos à disposição. Isso não vai atrapalhar de maneira alguma a apresentação, muito pelo contrário. Eu acho que vai contribuir para que ela seja mais dinâmica. Certo? Então, a gente vê aqui que... Aí é um dos fatores que eu falei para vocês, né? Quando você começa a fotografar, você está lá com sua câmera preparada. Vamos, a grosso modo hoje, que todo mundo tem, né? Todo mergulhador tem, uma GoPro. O cara pega a sua GoPro, ele acha que ele vai fazer uma foto assim, do fundo do mar. Certo? Mas, na verdade, ele vai fazer uma foto assim. Sem a luz externa, com um balanço de branco alterado. Certo? Então, aí é que se começa... E eu diria o seguinte, a GoPro ainda é dentro das expectativas ou possibilidades de uso de um equipamento que não seja muito caro, ainda é excelente, porque ela tem um ângulo de abertura, ela tem uma grande angular poderosa ali. Se eu nunca usei GoPro, mas eu acho que chega próximo a 180 graus. É quase uma fisheye. Tá? Alguém aí tem GoPro? Eu tenho, mas eu não sei qual é o ângulo. Mas abre bastante, né, Gandara? Nossa, é um monte, é uma mega grande angular. Uhum. Exatamente. E aí vocês vão entender, e eu vou falar para vocês, qual é a vantagem disso, de se usar uma grande angular na água, certo? Então, vamos lá. Bom, então é evolução natural, né? Eu faço até uma brincadeira aí, porque às vezes quem está lá atrás pode ficar ofendido quando você vê a evolução que se atingiu, porque isso é um ponto também, porque você vai chegando num nível com a foto sub, que aí você vai fazer uma viagem, você tem que separar tanta traquitana, tanta coisa para levar, tanto peso, ainda mais nos dias de hoje com restrições de empresas aéreas, que você começa a pensar, nossa, eu era tão feliz quando eu tinha só a minha GoPro, apesar dos resultados serem completamente diferentes, né? Então, a evolução natural de quem quer crescer em foto sub é essa, que está nesse diagrama. Então, como eu falei, a pessoa normalmente começa a se interessar pela foto sub, ela vai ver, poxa, eu tenho uma câmera compacta, eu tenho uma determinada câmera, deixa eu ver se existe uma caixa estanque para ela. Ou ela compra uma GoPro, certo? Aí aqueles resultados ali já não estão, ela começa a ver que não são tão satisfatórios. Poxa, eu vejo fotos tão lindas no Instagram e as minhas não são assim. Aí ele começa a investigar
e tentar identificar por que não são tão boas. O próximo passo talvez seja uma compacta avançada, onde ele possa fazer os ajustes de abertura, velocidade. À frente disso, para melhorar ainda os resultados, seria uma compacta avançada com acessórios. E aí o último passo dessa cadeia seriam você ter um equipamento com uma DSLR, uma mirrorless, com acessórios também, né? Ele preparado para que você possa tirar a foto naquele patamar que você almeja. Certo? Então vamos lá, alguns exemplos de point shoot. A nossa tão popular GoPro atualmente. Eu ainda vou além. Hoje existem caixas estanque para celular. Então tem muita gente que hoje, na verdade, existem algumas caixas que é conjugada ali, computador de mergulho. Realmente eu não entendo como conseguem colocar tanta coisa naquela traquitana ali. É uma caixinha que você coloca o teu celular dentro, é específica para o celular. E aí tem só para fotografar. Inclusive você pode colocar filtros, como você coloca na GoPro. E tem algumas dessas caixas, elas têm até um sensor que você pode fazer a leitura da profundidade e o teu celular funciona como um computador de mergulho. Então vocês veem o nível de sofisticação que a coisa está atingindo com o celular, né? Mas eu ainda sou partidário de que celular é para registro, não é para fotografia. Apesar da gente ver celulares hoje, você pega os celulares da Samsung, por exemplo, que a qualidade da fotografia é excelente. Mas eu ainda acredito que para ser fotógrafo tem que se usar a câmera. Tá? Mas vamos lá. Então aqui, esses são os tipos de caixa estanque que eu falei para vocês. A primeira caixa que eu tive foi uma caixa desse perfil. A Canon tem, a Sony tem. Eu não sei se a Sony atualmente tem. Mas a Canon continua mantendo a fabricação das suas caixas estanques para câmeras de pequeno porte, para as compactas avançadas, inclusive para a série G, ela produzia caixa estanque, eu acho que continua produzindo. E tem alguns fabricantes também que fabricam caixas estanques para esse perfil de câmera e não são caixas tão caras, certo? Vamos lá, então vamos aos prós e os contras desse perfil de câmera. Bom, pró, obviamente, o preço. Se eu for comparar o preço de uma câmera compacta, hoje tem câmera compacta inferior a $200. Facilidade do manuseio. Então, para a pessoa que não domina recurso a teoria da fotografia, ela vai lá, vai fazer suas fotos. Transporte, ela não vai ter dificuldade nenhuma numa viagem levar sua câmera compacta com uma caixa estanque. Tem muitos modelos, apesar no passado já tiveram muito mais, né? Em função dos celulares estarem roubando o espaço da fotografia, a gente está vendo progressivamente uma morte desse perfil de câmera. E aí uma questão que eu coloquei aqui. Essas câmeras normalmente têm um flash. Então, quem compra uma câmera... A primeira foto que eu fiz com foto subaquática com a minha câmera digital, eu falei, pô, tô feito, porque a minha câmera tem flash, vai iluminar tudo. Aí vocês vão ver o estrago que é você usar o flash de uma câmera compacta para fotografia subaquática, certo? Então, aí o que ela tem de contra? Ela não tem recursos manuais, os resultados são sofríveis, só se você pegar uma água muito boa, uma água caribenha, talvez você consiga fazer fotos razoáveis. Tá? São caixas as caixas estanques são para baixas profundidades em termos, né? Porque elas vão até 40 metros. Então, eu já fiz um mergulho com uma caixa dessa, eu arrisquei, na Corvette Ipiranga eu fui a 60 metros, com uma câmera compacta, cuja capacidade da caixa era 40 metros. Só que aí o que acontece normalmente? Ela não entra água, mas os controles eles meio que chupam os comandos e você fica com dificuldade de operar a câmera. Tá? Tem uma coisa chamada shutter lag nas câmeras compactas, que eu acho que todo mundo já deve ter passado um pouquinho de raiva com isso.
Alguém quer dizer aí, alguém sabe e quer dizer o que é o shutter lag das câmeras compactas? Até para a gente interagir um pouquinho. Também, se não quiser, não tem problema algum, tá? Vamos lá. O shutter lag é o seguinte, é você fotografar e o registro é feito alguns, não sei se são centésimos, mas algumas frações de segundos após o registro. Então, isso, para você fazer isso para uma paisagem, beleza, não tem problema algum. Mas para você fazer isso com peixe, você fotografou o peixe, o que vai sair na foto é o rabo do peixe. Porque no momento que você fez o foco e você disparou, tem esse atraso no registro da foto e o peixe já se deslocou. Isso não diz respeito à velocidade, ou seja, se você estiver na velocidade adequada, o peixe não vai deixar rastro, ele vai congelar a imagem do peixe, mas provavelmente você vai fazer um enquadramento lindo, fotografa, quando você viu, o peixe já não está na mesma posição por causa do atraso. É uma câmera que tem poucos recursos técnicos, a compacta, e ela fotografa apenas JPEG. E a gente que é fotógrafo sabe do problema de se fotografar em JPEG, né? De perda de qualidade da imagem, certo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Então, olha, aqui eu queria falar de duas coisas que eu comentei ali anteriormente, né? Primeiro, a questão do flash, certo? Aí vamos lá. Aí o peixe está ali, você está um pouco afastado dele. Por menos que não tenha, como a água é um veículo denso, tem partículas flutuando nela. Então, o que acontece? Existe um fenômeno chamado backscatter. E a gente da FotoSub não existe uma tradução para o português, a gente fala backscatter mesmo, que é exatamente isso. É um fenômeno que acontece também na fotografia. E, por exemplo, quando você está num evento em que eles soltam, que eles usam fog e você está usando flash, dependendo do fog que seja utilizado, se tiverem partículas, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas acontece também esse fenômeno, que as partículas estão no ar, a luz do flash é refletida ali e você capta aquelas partículas. Então é isso aqui, ó. Então a foto, talvez aqui não fosse uma água muito suja, mas a foto ficou muito suja por ter sido usado o flash. Certo? Alguém quer fazer algum comentário? Tá. E a outra questão que eu falei foi do shutter lag, que é provavelmente o fotógrafo, nesse momento, fez um enquadramento certinho do peixe, aí disparou. Só que aí depois, como tem esse delay do registro da câmera, o peixe já tinha se movimentado, então não foi um enquadramento legal. Então a gente tem isso aqui, essa situação que eu estou mostrando para vocês, é normalmente o registro de quem tem câmera compacta e usa flash. Tá? A maioria das vezes você vai ter esse resultado e há de se convir que não é um resultado agradável, né? Certo? Aí é que vem aquela questão, poxa, eu comprei essa caixa, e agora? O que eu faço? Pô, porque você acha que você vai tirar foto de revista quando você compra uma caixa para sua câmera compacta. E o resultado é esse aqui, que não é o que se espera, certo? Aí você começa a investigar e vai para o... Assim, eu vou falar um pouco do backscatter. Quando o flash é usado o flash no corpo da câmera, você vê que a luz dele reflete exatamente na frente da câmera. Então aqui seriam as partículas que refletem e elas são capturadas pela lente da câmera. Eu não sei se está claro para vocês. Então aqui o disparo da luz, o vermelho, o amarelo é o que é refletido para capturar. Então é exatamente aquele caso ali, olha. Aqui no meio do caminho tem um monte de partículas, o flash foi disparado, essas partículas estão refletindo a luz e o sensor da câmera, através da lente, vai capturar essas partículas, ok? O flash externo, quando você começa a usar um flash, vamos dizer, sua câmera está aqui, o flash está aqui no corpo da câmera. Quando você joga esse flash para cima e em outra direção, você começa a ter esses reflexos de luz não mais na direção da lente. Então, as partículas vão ser menos evidenciadas na foto.
Por isso que um dos primeiros passos para quem quer ter bom registro com fotografia subaquática é investir em um flash externo. Que além daquilo que eu falei, de você garantir que as cores originais apareçam na foto, você também evita o reflexo da suspensão versus ao uso do flash da própria câmera, ok? Então, é mais ou menos isso aqui. Na verdade, aí já é uma configuração um pouco mais avançada, é a câmera com 2 flashes, e você passa a se valer dos feixes longitudinais. Você não pega a luz direta do flash, você pega os feixes longitudinais, e aí certamente você vai livrar toda a suspensão que existe entre o peixe e a lente. Então é muito comum às vezes, e as pessoas às vezes admiram muito, quando você está num mar que a visibilidade não está boa, com muita suspensão, e você chega com registros como se a água estivesse bastante limpa. As pessoas se surpreendem que é exatamente o uso da técnica adequada de flash externo para fazer a foto, certo? Então, aí o importante também com relação à fotografia subaquática, e até já que eu vinha falando da suspensão que existe entre o objeto e a câmera, é você se valer de lentes grande angulares. Então, veja aqui esse exemplo. Aqui, para você fazer um enquadramento desse cardume com uma 35mm, você teria que estar a uma distância bem maior. Bom, como eu falei para vocês, a água é um veículo denso, você está aumentando a distância do objeto, você está reduzindo nitidez, você está reduzindo a qualidade da sua foto. Quando você usa uma grande angular, você, para dar o mesmo enquadramento, com uma 15mm, por exemplo, você consegue grudar no objeto. Então, você reduz a lâmina d'água, você reduz a possibilidade de existir suspensão. Então, o resultado é muito melhor. Por isso, Gandara, que a GoPro é uma boa, quando comparada a uma compacta. Mesmo sem você ter, às vezes, o recurso para disparo, de velocidade, mas você consegue aproximar bem do objeto, então você reduz essa lâmina d'água, então você consegue... Por isso que muitas vezes o resultado de gravação ou de fotografia da GoPro tem uma boa nitidez, porque você está muito colado, você reduz essa lâmina d'água do objeto que você está reproduzindo, ou por vídeo, ou por fotografia, certo? Muito bem. Bom, aí vamos dentro daquela escala. Aí o cara viu que a foto dele não está lá grande coisa, falou, não, então tem que melhorar minha câmera. Outra coisa também que é muito comum na fotografia compacta, a condição de luz na água muitas vezes é baixa. Então, o que a câmera vai fazer, o algoritmo dela, já que você não tem controle de velocidade e abertura? Ela vai colocar a abertura máxima que ela consegue e vai reduzir a velocidade, certo? Que é isso que o algoritmo das câmeras faz. E ela tem a variação de ISO, mas normalmente não é muito extensa. Normalmente você vai fazer uma foto em baixa condição de luz, com baixíssima velocidade, e as coisas no fundo do mar não estão paradas. Como, por exemplo, na superfície, você com uma câmera, você travando o seu braço, você consegue fazer talvez até com uma velocidade de 1 sobre 15 ou 1 sobre 10, você consegue fazer um bom registro. Debaixo d'água não, porque você está em constante movimento. E os temas também estão em movimento. São peixes, são algas e seres marinhos que estão ali à mercê da maré. Então vai ficar aquele borradeiro, né? Quando você parte para uma avançada, você já começa a perceber isso. Fala, poxa, se eu não colocar aqui pelo menos com... Normalmente o ângulo máximo delas 24mm. Você pensa, eu com 24mm aqui, se eu usar 1 sobre 60, 1 sobre 50, eu já vou conseguir congelar tudo bem. Aí você pode trabalhar com uma prioridade de velocidade. Então, ou seja, você tem mais recursos para melhorar o perfil de fotografia. Só que você vai continuar com aqueles mesmos problemas. Os ângulos não são tão grandes da câmera. Se você aproximar demais dos objetos, você vai ter que fazer um close-up. Outra coisa interessante também, não adianta você querer ter uma lente, vou comprar uma lente super zoom. Não se usa zoom na água.
fotografia subaquática é basicamente grande angular e macro. Você ter, eu vou comprar uma 24-105 para poder fazer fotografia subaquática. Esqueça. Você tem que ter uma lente prime, de preferência uma fisheye, 15 milímetros ou uma 14 milímetros sem ser fisheye. E você ter uma lente macro para fazer foto de pequenos objetos, certo? Então, basicamente é isso. Bom, quais são as vantagens das câmeras, os prós e os contras, né, da compacta avançada? Continua sendo uma câmera que não é muito cara, manuseio dela também é bom, é fácil de manusear, ela já começa a ter recursos manuais, você não tem dificuldade de transporte, você já começa a ter algumas caixas para maiores profundidades, que não são dos fabricantes originais, tipo, você já começa a ter uma caixa da Ike Light, da Seafrog, que vão um pouco mais, até 60 metros, por exemplo. Ela já tem um recurso de fotografar em RAW, isso já é uma vantagem também depois para a sua edição. Tá? Agora, o que tem contra? Porque aí você também fica naquela, você já imagina que com uma compacta avançada você vai ter resultados muito melhores. Você vai ter resultados um pouco melhores. Então, talvez não valha tanto a pena você fazer um investimento em nova câmera, nova caixa, para não ter resultados que ainda não são aqueles resultados matadores. Talvez valha a pena você continuar com uma compacta normal, uma point and shoot, até o momento que você possa avançar para uma DSLR, uma mirrorless, ok? Elas continuam tendo o shutter lag, que o registro é eletrônico, não é um registro de obturador, certo? E a necessidade, aí você começa a identificar que você tem que, para ter resultado melhor, você precisa comprar acessórios. E creiam, os acessórios para fotografia subaquática são muito caros. Então aí você começa a montar tanta coisa numa câmera compacta, mesmo sendo avançada, que aí você vai ver que você gastou quase o mesmo que você gastaria para comprar uma DSLR, tá? Então aí ou uma mirrorless. Então há de se avaliar se vale a pena evoluir para uma câmera com esse perfil. Então, aí aqui seria uma dessas câmeras compactas, como eu falei para vocês, com acessórios, certo? Vocês lembram que eu mostrei lá para vocês? Era antes de você cair na água, só com a câmera e essa caixinha aqui, certo? Aí quando você começa a inserir acessórios, aí os resultados já começam a ficar mais interessantes. Só que o custo... Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Aqui vocês têm um adaptador de grande angular, que eu vou explicar. Um adaptador de grande angular hoje deve estar na faixa de uns 400, 500 dólares. Aí você vai comprar um flash externo. Um flash externo para você usar numa point shoot é praticamente o mesmo preço de um que você usa com uma DSLR. Então, você vai pagar aí, no mínimo, não vai pagar menos de 500 dólares em cada flash desse, podendo variar até 900 dólares, dependendo do flash. Aí é tudo muito caro. Cada pecinha dessa, às vezes você acha, vou comprar um braço para minha câmera para botar meu flash. Aí você vai ver um braço é quase 200 dólares, entendeu? Aí você vai somando tudo, você pagou praticamente o que você pagaria num equipamento avançado, tá? Mas tem muita gente que também usa esse perfil de câmera, dada a facilidade para viajar, porque aí você numa mochila você consegue acomodar todos os equipamentos, certo? Então vamos lá, aí são os flashes externos. Tem inúmeros fabricantes de flashes externos. Existe um mercado bom porque foto sub tem muita gente que quer ter o equipamento de ponta. Então é o cara, eu tenho um Inon YS 230, que era um super flash. Aí saiu 330. Aí tem uma enxurrada de gente vendendo 230 porque quer pegar o 330. Então, existe um mercado, inclusive quem quiser depois ingressar, se aprofundar na foto sub, eu posso passar esses contatos, posso inserir dentro de um contexto onde pode-se comprar equipamentos por preços competitivos, tá? Por preço bacana, que também não vai onerar muito.
Porque, como eu falei, um flash da Inon, por exemplo, é na faixa desse, o 330, deve estar na faixa de $900. Então, é muita grana para se colocar. E lembrando que você vai ter que usar 2 flashes. Você pode usar um, mas ok, pode usar, mas normalmente se usa 2 com os braços, então é uma brincadeira que vai ficando muito cara, né? E aí você tem os adaptadores de grande angular. Então, por exemplo, você tem... Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 0,56. Ele é um multiplicador 0,56. Então, se você está com uma lente que é 28 milímetros na sua compacta, você usa esse adaptador de grande angular, ele vai para 15 milímetros, mais ou menos. Então, você já fica com bem interessante. Tá? Grande vantagem disso, você está lá com sua câmera, esses acessórios eles são trocados debaixo d'água. Então, você vai lá com o seu equipamento, aí você está com um adaptador de grande angular, com a lente grande angular, com o adaptador presa no braço. Normalmente tem um suporte no braço do flash onde você pode prender os adaptadores. Aí você viu um ambiente, eu quero tirar uma foto desse ambiente aqui, quero me aproximar mais. Aí você pode sacar lá na hora e prender na frente da sua câmera. Pronto, sua grande angular já está pronta. Aí você... eu estou com a grande angular colocada aqui, aí você olhou para o lado, tem um camarão minúsculo. Eu falei, poxa, eu quero... Aí o que você pode fazer? Se você tiver o adaptador de macro, você vai, saca o adaptador de grande angular, a grande angular, e você coloca um close-up, que é como se fosse um close-up para macro. Ou seja, você tem essa flexibilidade na água, já com uma DSLR é diferente. Ou com uma mirrorless. Por exemplo, você mergulhou com uma 15mm fisheye, certo? E aí, quando você olha, tem sei lá, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, existe uma criatura no mar que a gente fala que é um dos troféus do fotógrafo subaquático, que é o nudibranch. É um molusco que normalmente é assim, é muito difícil de se ver, mas tem cores maravilhosas, formatos. E aí, às vezes, você está no mergulho, você se depara com um nudibranch, você está com uma grande angular, com uma DSLR. O que você vai fazer? Chorar. Você não pode fazer mais nada. Você não vai conseguir fotografar um nudibranch com uma 15mm. E idem, se você está com um setup a câmera toda montada para fazer macro e aparece um tubarão. Eu conheço fotógrafo que, inclusive, ele faz trabalho para National Geographic, que é o Márcio Lisa, que ele estava na Grande Barreira de Corais da Austrália com uma lente macro para fotografar nudibranch. Apareceu uma baleia mink. E aí? O que ele fez? Chorou. A sorte dele é que ele ainda conseguiu fazer um registro, porque a água lá estava tão limpa, tão clara, que ele afastou e conseguiu fazer um registro, pelo menos, de um pedaço da baleia, mesmo com uma lente 100mm. Tá? Então, essa é uma das vantagens. Então, aqui, para vocês terem um exemplo. Aqui seria a câmera compacta sem a grande angular. Certo? A foto normal. Vocês veem que pega muito pouco do ambiente. Para você fazer o registro completo, você teria que se afastar muito para poder pegar a caverna. De repente não tem espaço. Aí você perde... você aumenta a lâmina d'água, você perde nitidez. Tudo aquilo que eu já falei, né, em função da densidade da água. Se você pegar um adaptador Inon 105, se eu não me engano, é 0,8 o fator de multiplicação dele. Ele vai levar esse ângulo aqui para próximo, aumenta o ângulo. Se for um adaptador, um Inon 165, você fica quase como se fosse uma olho de peixe. Então, vocês veem, olha a diferença dessa primeira foto para a última foto. Ele está na mesma posição, o que ele pega nessa primeira foto e o que ele pega de cenário nessa segunda foto, certo? Então, você ganha muito em qualidade na fotografia com adaptador de grande angular. Aí são os adaptadores de macro, que você também, como eu falei, troca debaixo d'água. Nada mais é, gente, do que um close-up. Tanto é que quando eu usava compacto, eu comprava close-up, vocês devem conhecer, né? O close-up, ele tem uma característica, então, uma dica para quem quer fazer foto macro, mas não tem lente macro. Comprem um close-up. O que ele faz? Porque às vezes você tem uma lente, se você tiver uma lente que é 100mm, mas você consegue fotografar o objeto de 1,5 m,
você não consegue uma ampliação. Se você colocar um close-up mais 5, você vai aproximar muito do objeto. Então, você vai ampliar demais o tamanho desse objeto. É isso que esses adaptadores fazem. E as lentes close-up, esse tipo de perfil de lente macro, não é muito caro. Você, com R$100, você compra um conjunto de close-up no Mercado Livre. Tá? Então, alguns exemplos de equipamentos montados. Olha, essa aqui está com uma grande angular daquela que eu falei da Inon, que é bem carinha, diga-se de passagem. Flash Non, aqui provavelmente é uma câmera Olympus com a caixa original da Olympus. Idem. Aqui aquele mesmo equipamento, só que vocês veem aqui, dá para ver como funciona. Tem uma baioneta na frente, onde você consegue encaixar os adaptadores. Tá? Aqui é um equipamento um pouco mais sofisticado, só que aqui você já começa a ter coisa muito comum também para quem está começando na fotografia subaquática, tá, gente? E eu não sei se eu me envergonho ou me orgulho de falar disso, mas o meu primeiro campeonato de fotografia subaquática que eu disputei em Cabo Frio, eu tinha uma caixa, o meu equipamento era exatamente igual a esse, só que os meus flashes não tinham essa qualidade. Pra vocês terem ideia, eu comprei um flash no eBay por $20, um flash de 1980 e pouco, eu usava esse flash, não existia difusor para ele, eu fiz um difusor com uma tampa de maionese, eu consegui comprar uma lente igual a essa, grande angular, mas a adaptação foi toda feita em torneiro mecânico, ou seja, era tudo gambiarra, gente. E nesse primeiro campeonato que eu disputei, eram 18 competidores, todos eles naquela época, alguns não tinham DSLR, eram reflex normais de filme, naquela época ainda era de filme, mas eu tinha uma compacta avançada, cheia de gambiarra, e entre os 18 eu fiquei em 8º lugar. Quer dizer, para ver que não é só equipamento que também vai te trazer o resultado, mas o equipamento vai ajudar por demais. Tá? Então, os prós dessas câmeras com todas essas adaptações. O manuseio, como eu falei, de você trocar lentes debaixo d'água, manuseio e flexibilidade. Para você viajar também é tranquilo, você não ocupa muito espaço. E os resultados já começam a ficar interessantes. Os contras, o preço já começa a crescer. Né? Então, de repente, vale a pena, em vez de você comprar toda a tractana para adaptar, você comprar uma reflex usada, já com caixa estanque. O transporte, eu falei aqui, manuseio, o transporte já começa a dificultar um pouco também, com esse tanto de acessório. Para uma viagem, às vezes, internacional, já começa a dificultar. O shutter lag continua existindo. E, como eu falei, é muito difícil você conjugar os adaptadores e peças de um fabricante com o outro, então você tem que... Aí você está sempre indo atrás de adaptação, vai em torneiro mecânico, é uma confusão enorme para você conseguir ter o teu equipamento operacional. Tá? Apesar de que hoje já existe muita coisa padronizada. Na época que eu comecei a fotografar, que eu usava esse perfil de câmera, era bem complicado. Bom, próximo passo, então. Seriam as reflex, né? Deixa eu ver como é que a gente está de hora aqui. Só um minutinho. Caramba, 9 horas. Vamos lá. Então, aí a gente está indo para outro patamar, né, gente? Você trabalhando com uma câmera semi-profissional ou profissional, certo? E aí, como eu falei para vocês, existem dois perfis de fotografia para foto subaquática, macro e grande angular. Não adianta querer inventar, eu quero uma caixa para minha 70-200. Não vai funcionar. Eu quero uma caixa para minha 24, uma porta para minha 24-105. Não vai funcionar. Se você quer fazer só fotografia subaquática, que é o meu caso, foi assim durante muitos anos, eu tinha 2 lentes. Na época eu usava uma 7D, eu tinha a Tokina 1017, que na época era a lente top para foto sub, porque você ainda tinha um pequeno zoom ali, então em alguns momentos você estava no cardume, você não queria um ângulo tão grande, você colocava um 17, ficava legal, e você conseguia estar próximo do objeto. E uma lente macro. Era basicamente isso que eu usava. Tá? Então,
isso também é uma facilidade, porque para a Terra, às vezes você está em determinada posição, eu quero fotografar, pô, estou aqui, quero fotografar de fotografia. Você não tem muita possibilidade, vou me aproximar das estrelas. Não é isso, você tem que trocar lente. E dentro d'água, você vai aproximando ou afastando do objeto. Se não der para aproximar, nem adianta fotografar. Porque, como eu falei, se você está com uma 100 milímetros, você está um objeto muito distante, aí você vai fazer uma foto daquele tubarão que está passando. Vai ficar uma nódoa. É muito difícil você conseguir uma foto boa não estando com a lente adequada. Tá? Então, aí você tem as lentes macro e você tem as lentes grande angular. Assim, as lentes macro normalmente são as 100 milímetros que fazem 1:1, são as mais usadas. Só que aí, gente, é aquilo, você começa a fotografar e você, poxa, mas tem um nude branco que ele tem 2 milímetros, uma 100 milímetros você não consegue fazer, você precisa de uma ampliação maior. Aí você começa também a sofisticar a sua macro. Você pode colocar um close-up na frente, você pode usar um teleconverter para aumentar a ampliação. Então, tem fotógrafo subaquático que faz fotografia que é 4:1, é uma coisa absurda. Você dentro d'água, para quem faz foto macro, você fazer uma foto 4:1 fora d'água já é muitíssimo difícil. Vocês imaginam dentro d'água, que você não está usando um tripé e que você está em constante movimento em função da maré. É muito complicado, gente. Então, quando vocês virem uma foto super macro, valorizem, porque é muito trabalhoso para fazer. Tá? E as lentes grande angulares, essa aqui é a que eu falei para vocês, a Tokina 1017. Ela é para sensor cropado. Ela é para sensor cropado. Tá? Aqui você tem a 815, que já é para full frame. E essa aqui é a que eu uso atualmente, inclusive, que eu tenho uma 5DSR. É a 15mm fisheye Sigma. Tá? A Canon também tinha uma lente dessa, mas saiu de linha, não tem mais. Certo? Então, alguns exemplos de equipamentos montados. Aqui é só a grande angular na caixa. Aqui é um setup para foto macro. E aqui não é super macro, tá, gente? Aqui é só macro. Aqui já é um setup que é para grande angular, mas eu não acho um setup adequado, porque esses braços são muito curtos para você fazer grande angular. Para grande angular, você precisa ter braços maiores, como esse da segunda foto aqui. Agora, não sei se vocês perceberam o seguinte, deixa eu voltar lá. Lente, olha como é diferente. Ó. Você tem aqui uma lente macro, ela tem uma porta específica para aquela lente. Aqui você tem uma lente grande angular, você tem uma porta específica, que nesse caso é o domo. E aí também a outra coisa que começa a encarecer a brincadeira, porque não adianta você ter a caixa, você ter a lente. Para cada lente você tem que ter uma porta diferente para você utilizar aquela lente. E a partir do momento que você está na água, acabou, você não tem como substituir. Pra você ter uma ideia, quando eu participei do Mundial, o nível de sofisticação, né? A equipe, seleção brasileira, eu e Álvaro Veloso, um grande amigo meu, eu era competidor, ele era competidor. Só que tem uma categoria de foto que é grande angular com modelo. Então, a gente mergulhava, um era a dupla do outro, a gente ia fotografando. Quando chegava na hora de fazer grande angular com modelo, eu largava o meu equipamento, deixava lá junto dele. Aliás, quando era para ele fazer, e eu perdia tempo do meu mergulho para modelar para ele, ficar mergulhando, fazendo pose para sair na foto. E ele ia. Então, vocês imaginam. Pra vocês terem ideia, a equipe espanhola, que nesse ano acho que não foi nem campeão mundial, eles tinham um capitão, cada fotógrafo com modelo, 2 fotógrafos, então mais 4 pessoas, e eles tinham um mergulhador de suporte, cada um tinha um mergulhador de suporte, que era o seguinte, o mergulhador estava do lado dele. Aí o mergulhador, ele estava com, o competidor estava com um grande angular. Aí ele passou do lado de um nude branco, que lá, inclusive, na Turquia tem muito. Eu tenho uma foto que eu vou mostrar para vocês aqui, que são coisas minúsculas. Aí ele fazia sinal para esse cara que estava mergulhando com eles, o cara pegava o equipamento dele, ia no barco, pegava o equipamento macro, porque não podia ficar com 2 equipamentos na água, e fazia a troca.
Ou seja, o cara no mesmo mergulho ele conseguia fazer grande angular e macro de acordo com a oportunidade que ele via, tá? E a gente lá, um modelando para o outro, então a diferença é brutal. E aí já até uma aberração, não sei se você já conhece esse perfil de lente. Isso aqui é um equipamento super sofisticado, é uma macro de grande angular. Então você consegue, por exemplo, fazer foto de um objeto minúsculo e ele pega aquele fundo atrás como se fosse um ambiente. Então, para vocês verem o nível de sofisticação, né? E como deve, e imaginam também como não deve ser fácil você mergulhar com isso, porque isso aqui você está com isso na mão, você está controlando todo o seu equipamento, flutuabilidade, você está controlando o seu ar, tem a correnteza e você ainda tem que operar um bicho desse tamanho, né? Então vocês veem que não é uma coisa muito simples. Aqui é um outro setup também bem doido, o cara está com 4 flashes, lanterna, então vocês veem que para quem tem dinheiro, o céu é o limite, né? Para montagem de equipamento, ok? Muito bem. Gente, alguma pergunta até aqui? À disposição, se alguém... Aline, você que é mergulhadora, Aline. Nenhuma curiosidade? Eu sei que a Aline é mergulhadora, que eu já conversei com ela. Com esse domínio do conhecimento aí, Ivan, a gente só pode ouvir e aprender. Não, mas às vezes tem uma curiosidade, né, Juraí? Mas estou à disposição, se vocês precisarem interromper, tá? Mas você tem uma boa didática. Eu tinha feito algumas anotações aqui sobre flash e tal, caixa estanque, e você está matando dúvida por dúvida aí, tranquilo. Uma joia, mas se tiver alguma aí que fique no ar, Oi, manda para mim. Oi, Silvana. Oi, eu já vi umas caixas estanques assim, que na verdade não são caixas, né? Parecendo que é de plástico. Olha aí um pouquinho aí dessas... Então, tapas, é um tipo de coisa. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, tem um cara lá do Rio Grande do Sul que... Eu esqueci até o fabricante, tem um até que é Ivan não sei o quê, que eles fazem umas caixas estanques para sua câmera com porta. Só que é aquilo, você não usa todos os comandos da câmera. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Peraí, aguenta um minutinho aqui que eu vou mostrar uma coisa. Bom, isso aqui é a minha caixa, tá? Atual. Todo mundo consegue ver aí? Então, olha, essa caixa, ela é dedicada para minha câmera. Então, todos os comandos que eu tenho na câmera, eu tenho aqui, ó. Aqui eu mexo desse lado. Aqui eu mudo a abertura, certo? Aqui é o botão de disparo. Aqui, ó. Então, eu consigo modificar tudo, todos os controles da minha câmera. Olha aqui em cima, tá vendo? ISO, tudo que vocês possam imaginar. Eu deleto foto, eu mudo o ponto de foco, eu posso modificar qualquer comando da minha câmera. Aí pronto, aí você falou, mas tem um cara lá do Sul que ele fabrica uma câmera, sei lá, 4 mil, e não é barato não, tá, gente? É 4 mil reais. Pronto, se você está disposto a ser um refém do algoritmo da câmera, você compra. Mas é isso, você está investindo, você tem um equipamento que custa talvez 15 mil reais a câmera, para botar numa caixa que você não vai subutilizar a câmera. É melhor você ter uma câmera mais simples. Eu penso dessa forma, tá? Então, tem algumas caixas de surf, elas são até boas, que mudam velocidade, abertura, porque para surf, e elas são leves, porque caixa de surf tem que ser, é uma coisa diferente. Só que elas não são obrigadas a resistir a grandes profundidades. Você só fica ali na superfície, né? É como se fosse um relógio à prova d'água. Então é isso. Então eu não aconselho a que se compre esse perfil de caixa estanque. Agora existem umas caixas chinesas que estão fabricando por um preço bom, não vão a grandes profundidades, vão a 40, 50 metros no máximo. Só que aí você já começa a ter troca de lente, depois troca de porta, você pode trocar lente, você consegue adaptar um flash externo. Esse tipo de caixa aí que você falou, Silvana,
ela não aceita flash externo. Porque, por exemplo, a 5DSR, o flash só dispara, vocês sabem que as full frames, ela não tem o flash dedicado, né? Você tem que trabalhar com flash externo através de sapato. Então, olha, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. A minha Nikon tem um flashzinho interno. Não, então. Aqui, ó. Então, aqui é ela por dentro, tá? Então, aqui, Sim. ó. Aqui é a sapata do flash, ó. Certo? Isso aqui eu conecto na sapata da câmera. Eu faço a conexão do flash aqui, através de cabo. Certo? E aí ele dispara os flashes externos em sincronismo com a câmera. Esses perfis de caixa que você está falando, eles não propiciam isso. Ok? Sim. Ivan, Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Opa, pode falar, Péricles. Se você conhece não é bem uma caixa, eu não considero uma caixa, na verdade, é uma proteção da Altex, que eu acho que a colega estava falando sobre esse tipo de proteção para DSLR, que eu até adquiri uma. É de um fabricante que acho que é de Porto Alegre, né? E como eu precisei fazer na verdade, foram uns experimentos, eu considero experimentos, que eu não tenho a intenção de fazer fotografia subaquática, era mais de 2 metros no máximo de profundidade. E eu tenho até aqui ela, e ela me serviu bem. Seria aquele tipo um pack que você coloca dentro e fecha em cima? Eu tenho aqui. O engraçado é que ela parece uma camisa de Vênus. Isso, eu conheço. Ela é de silicone, no caso, né? Ela é feita de silicone e eu também uso muito ela. Eu sou o Rodrigo aqui, por favor. Eu também uso muito ela e gosto bastante, mas realmente para profundidades maiores, eu acho que ela não comporta. Exatamente. Então eu vejo, por exemplo, o pessoal de Fine Art agora, eles fazem umas fotos bacanas, vão ali para o Porto da Barra, aí entram na água e pegam, às vezes, uma posição dentro d'água em que eles conseguem pegar, estão bem próximos à lâmina d'água, aí você pega a lâmina d'água e pega a paisagem em cima, fazem umas fotos bem bacanas. Mas esse tipo de, vamos dizer assim, de proteção é só superficial mesmo, tá, Péricles? Se você precisar fazer um mergulho de 5 metros, eu não confiaria colocar meu equipamento com um setup desse. E tem o seguinte também, como eu falei, debaixo d'água, você precisa usar uma grande angular. E normalmente esse tipo de proteção, você não consegue botar nem uma 17 milímetros você consegue botar, que já começa a vinhetar, né? Ou a sua permite. O que acontece? A minha lente é uma 1735. Você, quando vai fazer o pedido lá, você pede, ele só quer saber a rosca, né? O diâmetro da lente. Entendi. E eu consegui. Agora, o que não dá para você fazer é colocar um filtro polarizador, aí vai ficar vinheta mesmo. Certo. Mas é isso. Mas para esse tipo de perfil de resultado, foto de superfície, isso aí dá para fazer numa boa. Apesar de sempre ter um risco, você nunca sabe da resistência desse material. Se, por exemplo, sei lá, algum acidente, você vai e rasga um pedaço e... Porque eu vou falar para vocês, a sensação de alagar uma câmera é complicado, porque eu já aluguei um equipamento de mergulho em Noronha. Eu fiquei uma semana lá, no terceiro dia de mergulho, eu alaguei um equipamento, e normalmente se alaga equipamento nas situações mais bizarras, assim, que você nunca imaginaria de alagar. Eu fui fazer foto superficial, que com equipamento desse aí atenderia. Só que eu comecei a descer umas pedras e eu estava com a câmera, que o equipamento é muito pesado, eu estava com ela com uma alça. E aí, quando eu desci as pedras, o meu domo bateu, o parasol bateu numa pedra. Não arranhou, eu olhei, não arranhou, tá tudo ok. E continuei descendo, aí cheguei na praia. Não, isso é excesso de confiança, que normalmente fala. Normalmente os acidentes com equipamento de foto súbita são relacionados a excesso de confiança. E aí, o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter, antes de entrar na água, eu tinha que ter pego o equipamento, aberto, visto todas as fixações de porta, e eu não fiz isso. Eu estava naquele afã de entrar na água, entrei na água.
Quando entrei na água, eu olhei para dentro da câmera, ó, já estava com, sei lá, 4 dedos d'água assim. E eu ainda dei azar, que nessa batida que ela deu, a câmera ligou. Então ela foi alagada ligada, que é pior ainda. Porque tem gente que ainda consegue salvar os equipamentos, né? Quando está desligado, depois põe na água doce e põe no arroz, né? Faz isso com câmera também, tá? E consegue salvar, mas não foi o meu caso. Então foi um prejuízo ali naquela ocasião de R$10.000 entre lente e câmera, tá? Então é uma coisa que é muito chata quando acontece. Certo? Mas podemos voltar aqui? Alguma outra pergunta? Tá me ouvindo, não? Uhum. Tô sim. O colega falou aí da Altec, né? Eu tenho, como eu tinha comentado, e eu comprei um globozinho. Ele tem é um domezinho. Ele tem duas opções de dome. Um dome que é um pouco menor e um dome maior. E eu uso na minha Altec, eu uso a 1022 da Canon. Ah, entendi. Ela funciona, como você comentou, em cima da água, na flor d'água. Eu até afundo, porque como eu faço, às vezes, foto de surf, eu afundo, mergulho, tranquilo, mas... para furar onda, né? Para furar onda, mas até num coralzinho, assim, de 1-2 metros, até vai, mas com muita profundidade. Realmente é muito receio. Não, legal. Mas é isso. Mas aí, se você começar a fazer foto mergulhando, você vai ver que já não cabe. E eu não digo um mergulho profundo, nada disso, mas o mergulho... se você fizer o curso básico, fala, poxa, eu quero fazer foto sub. Você já vai ver que isso não vai funcionar. Agora, para esse perfil de foto, que eu diria que é uma foto... que eu não consideraria nem uma foto sub, seria uma foto de superfície mesmo, né? Funciona muito bem. Sem dúvida, você pode usar. Eu mesmo já pensei em comprar desse equipamento, que é muito mais fácil de manusear para fazer esse perfil de foto que eu falei. Às vezes você vai lá no Porto da Barra, quer fazer umas fotos bacaninhas ali diferentes, mais simples. Certo? Mas vamos aos prós e os contras das DSLRs e mirrorless. Resultado, gente. Então, você sai de um patamar que você vê foto de, sei lá, como é que eu posso dizer? Que você vê foto igual os seus amigos fazem, para você fazer foto que você vê em revista. Basicamente é isso, tá? Então não adianta dizer que é o fotógrafo. Óbvio, é o fotógrafo. Está todo mundo em pé de igualdade de equipamento. Em pé de igualdade de condição de água. Aí é o fotógrafo. Mas quando você tem um cara que tá com uma DSLR, com flashes, você tem outro que está com uma compacta, não existe termo de comparação, tá? É puramente equipamento, obviamente aliado àquela pecinha que tem ali, né? Entre a câmera e a água, né? E o peixe, certo? Muito bem. A ausência do shutter lag. Então, agora você vai começar a ver que você fotografa o peixe, você enquadrou e você vai fotografar o peixe. Você não vai fotografar o rabo do peixe. Então, isso já é um grande ganho. E você tem sistemas dedicados. Isso é uma vantagem e é uma desvantagem. Porque o sistema dedicado, ao passo que você consegue o melhor resultado, mas você perde a flexibilidade. Como eu expliquei. Eu estou com um equipamento montado para grande angular. Não posso fazer macro. E vice-versa. E os vídeos também, que você ganha muito em qualidade de vídeo. Contra preço. Preço desse perfil de equipamento realmente é bem elevado. Hoje, uma caixa estanque nova, ela deve estar na faixa de $4.000 nos Estados Unidos, né? Então, se for trazer para cá, colocando aí impostos, é absurdamente caro. Transporte, você está numa viagem, você vai ter que ter uma mala dedicada para levar aquele equipamento. E hoje em dia, normalmente é o que você quer levar na mão. E principalmente fora do Brasil, o rigor em cima disso está muito elevado nos aeroportos. Então é muito chato, toda hora você tem que estar sendo parado para dar explicação do que é aquilo. Tá? E necessidade de aprimoramento técnico. Porque se você tem um equipamento desse nível, não adianta você querer tirar foto em modo automático. Né? Então você tem que conhecer as nuances, o comportamento da luz na água. Então, até aconselho, como eu já tive pessoas que compraram equipamentos que eram meus, que eu dei um curso para essas pessoas. Então, se você realmente tem interesse em
ser fotógrafo subaquático, invista em um curso, que vale a pena. Como eu falei, porque a sua curva de aprendizado é muito encurtada quando você faz um curso. Tá? Muito bem. Alguma questão que vocês querem comentar até por aqui? Que agora eu separei algumas fotos para bater um papo com vocês, situações pitorescas, detalhes técnicos, até mesmo para a gente dar um caráter mais prático, né? Para essa palestra. São 9h10, a gente tem 1 hora de palestra. Certo? Se você puder, no final da sua apresentação, comenta. Boa noite, Aduca. Mostra algumas marcas de câmera tudo bem, que a gente pode graças a adquirir. Deus. Certo. Deixa eu só ver quem é que está aí com... Tem alguém com o fone aberto? Deixa eu ver se... Já fechei. Ah, obrigado. Mas obrigado, Frank Mar. Então, vamos lá. Até no grupo, recentemente, eu botei uma foto e eu gosto muito das histórias que existem por detrás da fotografia, né? Que não só a história da foto propriamente dita, às vezes é uma situação, vamos dizer que a foto passa a virar uma crônica quando você conhece a história da pessoa, da situação que você está fotografando. Mas às vezes até a história do detalhe técnico do que está ali nos bastidores, que muitas vezes são até cômicas, né? E interessantes, tá? Então vamos lá. Ah, não, aqui. Essa primeira foto eu separei pelo seguinte. Primeiro que é uma foto clássica na foto sub, né? Que é você pegar um objeto e colocar o sol na frente. Você fazia muito usada também na fotografia de superfície. Ou seja, que é você ofuscar o sol com um objeto. Para você pegar os sunbeams, né? Como a gente costuma dizer. Só que na água, normalmente, vai acontecer uma coisa em função daquilo que eu já falei para vocês, né? Da refração e da densidade dela, que é a tendência a se formarem esses raios solares assim, que são muito bacanas, né? Então, e eu separei. E fato de tartaruga normalmente é um animal que é tranquilo para mergulhar. Muitas vezes ele está nessa postura, você vai do lado dela assim. Se você não importunar o animal, você fica um bom tempo ali, você pode fazer boas fotos. Então, o maior desafio técnico dessa foto é porque para qualquer foto que tenha sunbeam, né? É que você vai ter que aumentar muito a velocidade e vai ter que aumentar muito também, vai ter que fechar muito o seu obturador para que você não estoure sua foto em função da luz solar, certo? E aí esse primeiro plano, ele tende a ficar completamente escuro quando você faz isso, né? Então, mesmo vocês veem que eu estou com 2 flashes aqui, mesmo com preenchimento de flashes, eu ainda tive uma foto um pouco subexposta, tá? Mas essa, para mim, é uma das minhas fotos favoritas em função da posição da tartaruga, da emissão de raios solares, certo? Inclusive, essa eu podia ter botado lá no desafio de animais, hein, Frank? Mas, hein, Silvana? Silvana, fala aí. Isso é difícil escolher a foto mais bonita sua, né? Cada uma mais linda do que a outra. Mas vamos lá. Então, essa também está fantástica. Essa basicamente é isso. É uma foto que não é uma foto tecnicamente muito difícil, mas é uma foto que o resultado é bacana em função dos raios de sol. Essa também tem a questão do raio de sol. Por que eu separei essa foto? Primeiro, essa foto é uma foto que foi, vamos dizer assim, de uma logística enorme para eu conseguir tirar. Eu demorei 6 anos para tirar essa foto. Pra vocês terem ideia. Pelo seguinte, porque aqui esse lugar é proibido mergulhar. É na Gruta Azul, aqui na Chapada Diamantina. Então, para eu conseguir para conseguir, eu tinha que pegar uma autorização para ir lá. Autorização para mergulhar nesse lugar. Aí, beleza, eu consegui a autorização. Aí, expedição. Você pegar equipamento de mergulho, botar no carro, levar para a Chapada.
Aí chega lá, você tem que descer aquela pirambeira da Gruta Azul para poder mergulhar. Aí beleza, aí você vai lá. Todas as outras 5 vezes que eu mergulhei aí, eu chegava lá e o sol parava. Na hora do mergulho. Tá? Então vocês veem que não é uma coisa assim, natureza. Por isso que a foto de mergulho às vezes é tão instigante, né? Porque você vai no lugar, porque a gente trabalha muito com estatística. Acho que foto, quem quer fazer foto legal tem que conhecer, fazer um planejamento da foto. E a estatística aqui nunca foi a meu favor. Apesar, quer dizer, ela, em tese, ela estaria sempre a meu favor, né? Mas eu sempre deu azar de chegar lá e não tá batendo sol. Sempre tinha alguma coisa que não permitia eu fazer a foto. Aí depois, 6 anos depois, sexta vez, eu fui praticamente nesses 6 anos, uma vez por ano lá, com equipamento, fazendo essa expedição, eu não consegui fazer essa foto. Até que eu consegui fazer. Aí essa foto, inclusive, ela foi para NetGeo, para o Foto do Leitor, lá, apesar de eu não submeter muito para lá, né? Certo? Então, a história dessa foto é bem interessante. É um lugar que acho que dispensa comentários, né? Porque é único. Você pegar essa incidência de luz, a forma como esses feixes se formam, realmente é fantástica, né? Certo? Vamos lá. Isso aqui que é o tal do nude branco que eu falei para vocês, certo? Então, eu não sei, isso é um misto de ser extraterrestre é uma coisa meio indescritível depois você vê as fotos, né? As cores. Então, para vocês terem uma ideia, o tamanho total desse nude branco, ele deve ter uns 3 milímetros, certo? Pequeno assim. Então, para fazer essa foto, eu estava com uma 100 milímetros e com close-up mais 10, ou seja, eu estava praticamente encostado nele. Então, aí vocês já entendem a dificuldade de você posicionar flash para conseguir. E aí com uma abertura de F29, F32. Então, é difícil chegar à luz ali. E não adianta você falar, mas F32 você começa a ter muita difração, você perde a qualidade. Mas não adianta, a profundidade de campo aqui é tão pequena, que qualquer oscilação, você perde o foco e você perde também não só do plano que você quer em foco, mas de qualquer coisa que esteja atrás. Então, é uma foto tecnicamente muito difícil, ainda levando em consideração aquilo que eu falei para vocês. Você está num ambiente, você está flutuando, você não está estático, e você está lá de acordo com a maré. E o bicho não está parado também, porque apesar desse não ser um bicho ágil, mas ele está se movimentando também. Né? Ainda mais com uma presença alheia ali e luz sendo disparada em cima dele. Então, às vezes, se você conseguir uma foto que preste, você faz 50. É realmente muito difícil. Mas o resultado, vocês veem que é bem interessante, né? E o animal é sem igual. Ivan, a língua de flamingo também é uma fotografia macro, também a língua de flamingo é um molusco também, que é interessante, é com concha, é um manto que ele tem embaixo, é o tipo que chama de gastrópode, que ele se alimenta com os pés, né? E ele tem um manto que envolve a concha. Mas só que o nude branco é menor. Esse búzio que a gente vê aí na praia e que usam para jogar búzios mesmo, aquilo é uma língua de flamingo. Ali tem um gastrópode, certo? E tem um padrão bem bonito também. Muito bem. Essa foto, o que é legal nela? Primeiro, eu acho que a foto por si já é uma foto, para mim é uma das melhores fotos que eu já fiz na minha vida. Só para vocês entenderem a dificuldade técnica. Alguém já foi lá no Abismo Ayumas, em Bonito? Ou em Bonito? Então, Abismo Ayumas é uma dolina. Dolina é o contrário de colina, né? É uma superfície que afundou. Certo? Fez um buraco no chão, então, em vez de ser uma colina, é uma dolina, é uma protuberância para baixo, né? Para dentro da terra. Então, aí você vai ali no meio da floresta, aí tem um buraco, deve ter uns 3 metros de diâmetro, certo? Aí você vai ali e vai fazer um rapel. Então, você
desce, você faz um rapel de 73 metros para dentro dessa dolina, que é toda escura, certo? Em determinado horário, tem a incidência solar em cima do lago. Lá dentro desse lago, tem essas formações, esses estalagmites. Então, uma coisa interessante, né, que é até paradoxal. Como é que existe estalagmite na água? Porque o estalagmite ele é formado com um pingo d'água. E como é que ele tem dentro do lago? Então, é o seguinte, realmente, aqui não era alagado. Então, foram séculos, milhares de anos para se fazerem essas formações, e depois elas foram inundadas naturalmente, certo? Então, essas formações são indescritíveis. Esse ângulo aqui, não dá para ter muita noção, porque elas estão proporcionalmente, aí é o efeito olho de peixe, né? Aparentemente, elas estão do mesmo tamanho, mesmo tamanho não, mas seria aqui, vamos dizer que o mergulhador aqui teria 2 metros, aí você faria aqui 2, 4, 6, 8 metros. Mas não, na verdade, elas têm 18 metros. É o ângulo que a foto foi tirada. Então, aí beleza. Aí você faz. Então, resumo da ópera. Eu acordei 5 horas da manhã, fiz esse rapel. Eu fiquei 4 horas dentro da caverna, esperando o momento certo da incidência dos raios solares em cima dos cones, né? Dos estalagmites. Então, vocês veem a dificuldade técnica e o planejamento que se requer para se fazer uma foto como essa. Certo? Agora foi foto, foi capa dupla de revista Mergulho, fez a campanha, que aí eu tive o patrocínio desse fabricante de mergulho, que é Fandive. Os catálogos deles todos usaram essas fotos dessa expedição. Aí você imagina, você depois de 4 horas esperando, você faz o mergulho, que é cansativo. Aí você tem que fazer o rapel de volta. 73 metros no rapel inverso na perna. Só que eu não tenho técnica de rapel. Então é uma coisa, é um mergulho muito exaustivo por causa disso. Agora o mergulho em si é maravilhoso, certo? Então é por isso que essa foto tem uma história bacana por detrás. E a formação, quem não conhece Bonito, pode colocar na lista, porque eu assino embaixo, que é um lugar sensacional. Inclusive, tenho até vontade de fazer uma expedição para lá também, tá? Já fui várias vezes, já fiz acho que 3 matérias sobre mergulho. Domino bastante aquela região lá. Muito bem. Eu conheci Bonito, muito lindo. Quem é que está falando? A Lúcia? Lúcia Bugarim. Ah, oi, Lúcia. Bonito, é espetacular, né, Lúcia? Lindo. Mas não conhecia esse local aí, não, que você... Uhum. Esse local, na verdade, ele é meio chato, porque, inclusive, para você fazer o mergulho, no dia, na véspera, você vai para fazer o treinamento de rapel e você é avaliado. Se você não passar no treinamento, que é o treinamento de subida. Entendi. Eles não te permitem fazer. Senão vão ter que te resgatar de lá, de dentro da caverna. Sim. Certo? Mas vamos lá. Muito bem, essa foto, né? A foto clássica do Nemo, né? Só que aqui é um Nemo... Não seria do Nemo... não seria... O Nemo é o filho, né? É o Nemo, é do Nemo mesmo, não é do pai, não. Então, mas por que essa foto é legal? Primeiro, pelo lugar que eu estava. Essa foto foi no Mar Vermelho, no Egito. Só que eu gosto de trazer essa foto como exemplo o seguinte, porque todo mundo acha que o peixe-palhaço, ele está ali paradinho, te esperando, pousando para sair na fotografia, né? Peixe-palhaço é um demônio para fotografar. Ele fica... Não para. Então, você tem que ficar ali e para você fazer uma foto, e ainda mais o juvenil, né? Porque esse aqui é o filhote de peixe-palhaço. Porque o maior, ele ainda fica mais ali em cima da anêmona, ele se sente protegido ali. Mas o juvenil, ele não para. Então, isso é outra coisa também, que a pessoa que não está acostumada com foto sub, ela acha que no fundo do mar é tudo estático. Está todo mundo paradinho ali, você vem, faz a foto numa boa. Mas não, esse bicho não para. Então, para você conseguir uma foto dele... Por isso que eu estou de olho, estou namorando muito a R5 aí, né? Porque já falam que não é 100%, mas a mirrorless da Canon, a nova, a R5, um sistema de foco no olho para a vida selvagem, né? Vocês já ouviram falar disso? Desse sistema? Que aí você chega lá, você põe no modo
animal, aí o foco vai ficar aqui no olho do peixinho. Ó. Aí o peixinho está para lá, está para cá, e o foco está lá acompanhando, que é uma maravilha. Ou seja, é muito difícil você perder uma foto dessa. Certo? Então, agora, nas circunstâncias normais, você tem que estar muito apurado para conseguir fazer uma foto dessa com perfeição. Certo? Vamos para a próxima. Muito bem. Aí, esses são os meus animais favoritos. Infelizmente, a gente não tem oportunidade aqui no Brasil de mergulhar com eles. Mas é isso. Mas eu fiz questão de botar foto de tubarão, porque, tecnicamente, não tem grande dificuldade. Agora, tem algumas curiosidades. Às vezes, você tem um tubarão mais inquisitor ou mais curioso, e ele vem e você para ele no seu domo. Certo? Você vê, ó, olha, vocês veem para onde esse tubarão aqui está olhando, esse segundo? Olha para onde ele está olhando. Você vê que ele está olhando exatamente para os meus olhos. Então é isso. Então, a sensação de você estar com um bicho desse na água, e você vê que ele vai se movimentando, você vê que o olhar dele vai te acompanhando. É muito bacana, é uma sensação indescritível. Esse aqui, ele não está olhando para mim, dá para ver que ele não está, mas eu estou com a câmera encostada na cara dele. Aqui eu estou com uma fisheye. Então, para vocês terem ideia, a distância que eu estou do tubarão, eu estou com uma 15mm 2.8, certo? Então, agora, qual é a grande vantagem disso? Que a iluminação fica perfeita. Se vocês veem essas fotos ampliadas, vocês veem aqui as ampolas de Lorenzan. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui? O tubarão vamos dizer assim, ele é um sensor animal. Ele consegue captar ondas eletromagnéticas. Então, essa leitura na água é feita através desses furos aqui, que são as ampolas de Lorenzan. Tá? Então, uma foto, quando você faz com essa proximidade, você consegue ver todas, você vê todos os detalhes de pele, de olho. Então, é uma foto, você pode fazer uma ampliação que vai ficar fantástica. Inclusive, é meu descanso de tela aqui, essa foto. Ah, não, é assim, é essa sim. Certo? Então Onde é isso. foi essa foto, Ivan? Foi em Bahamas, em Nassau. Bahamas. Isso. Massa. Lá você tem esses mergulhos com Alimentação. Isso. Eu fiz esse aí. É muito legal, porque é tubarão, tudo que é canto. Gente, é porque às vezes fala assim, você é maluco, mas é muito emocionante. Você tá ali parado, fotografando, tubarão te dando trombada, passa do teu lado, assim, dá trombada na tua cabeça. É uma coisa... Caindo os dentinhos, né? Tem que catar o dente depois. Isso, depois eles vão ali na areia, tem um monte de dente que eles vão se alimentando e eles perdem dente. Eu até tinha não resolve morder a pessoa, não? Silvana, o índice de... Porque pensa o seguinte, você tem ali peixe morto, ensanguentado, que é o alimento dele. Você tem um monte de gente ajoelhada, para ele aquilo é uma aberração, sentada, soltando bolha, fazendo... O que ele vai atacar? Você acha que ele vai no peixe ou ele vai no mergulhador? Porque o turista em Fernando de Noronha perdeu o braço. O que acho foi que ele fez para perder esse braço assim? Então, mas ali realmente foi um acidente. Né? Porque ele estava numa praia. Isso foi não foi na Praia do Leão, não. Foi na... Ele que bateu o pau de selfie no tubarão, por isso que o tubarão atacou. Não, mas esse, Alexandre, esse que ela está falando, eu acho que não foi... Porque teve um acidente assim, mas esse não foi o cara que perdeu o braço, não. Ah, tá. Esse eu acho que foi com lixa, que o cara ficou em cima do tubarão. Já teve um acidente lá assim. E lixa é um tubarão super pacífico. Esse o cara, ele estava na Praia da Sueste, no crepúsculo, no meio de um cardume de sardinha. Foi. Então, e ele meteu o braço, e o tubarão mordeu o braço dele. Foi isso que aconteceu. Pessoal que tem medo, Ivan, sabe que eu falo muito, pessoal que não conhece mergulho, eu falo o seguinte, nós não estamos no cardápio do tubarão. O tubarão gosta de comer peixe. É igual a gente comer cobra, comer lagarto, não está no nosso cardápio, não agrada. Só se estiver passando necessidade. Exatamente. Se o sistema dele estiver completamente... E, na verdade,
normalmente, até em Recife, por exemplo, o pessoal imagina que o tubarão ataque humano. Não, os ataques, nenhum tubarão de Recife ele dá mais do que uma mordida. Ele bate só e solta. Ele vê que não é algo da cadeia alimentar que ele está inserido e ele larga. Só que uma mordida de um tubarão tigre ou um tubarão cabeça chata é suficiente para matar uma pessoa, né? Então é isso. Mas o índice de acidentes de tubarão em mergulho é muito pequeno. Eu acho que nas Bahamas, sei lá, mais de 30 anos de mergulho com tubarão lá, que no Stuart Cove, só teve um acidente. E não foi nem lá em Nassau, foi com tubarão tigre em Tiger Beach. Tu já se machucou com ele raspando em você? Porque a pele dele parece uma lixa, né? Não. A única incidente que eu tive com o tubarão não foi por causa do tubarão, foi por causa do local que eu estava mergulhando. Foi em Galápagos, que é um lugar que a correnteza estava enorme, uma correnteza muito, muito, muito forte, como eu nunca peguei na minha vida. E eu com equipamento grande, com 2 flashes, ou seja, ainda me puxando. E o problema que eu tive foi que o meu regulador, o bocal dele, que eu estava mordendo tão forte para ele não ser arrastado com a correnteza, ele começou a rasgar. Nossa. E aí, quando começou a rasgar, eu comecei a chupar água junto com o ar. Entendeu? Aí eu agarrei numa... aí eu soltei eu uso o meu equipamento com um strap de surf, né? Eu soltei meu equipamento, agarrei numa pedra e fiquei ali parado. E quando você fica atrás de uma pedra também, você meio que se abriga da correnteza, né? Aí eu consegui me ajeitar ali, peguei o reserva e assim foi, entendeu? Mas com tubarão mesmo, já tive tubarão que, curioso, deu cabeçada no domo. E a adrenalina na hora é legal, mas depois você vê que não tem nada demais, é legal. Legal. Certo? Bom, essa foto também é uma foto super, para mim é uma foto, apesar de tecnicamente não ser lá grande coisa, porque ela foi feita sem flash, mas foi o seguinte, eu já fiz algumas expedições para Bonito, e aí normalmente eu vou para fazer foto para fazenda ou para fazer foto de turismo. Aí eu fico com um biólogo da fazenda, com alguém assim, não fico com um grupo, né? Às vezes que eu ia. Então, aí eu estava fazendo a flutuação, tinha terminado a flutuação no rio, já eram 5h30 da tarde. Aí avisaram que tinha um jacaré do Papo Amarelo na foz do rio, lá na nascente. Aí eu falei, vamos lá fotografar o jacaré. Só que eu cheguei lá, a luz já estava péssima. Eu sem flash, porque eu não estava com flash naquela flutuação. Aí, esse é o resultado dessa foto, tá? É uma foto ISO, acho que está... Eu não lembro, mas é ISO alto, é uma foto que está granulada, mas só a emoção de você estar ali com o bichinho é interessante. Eu nunca tinha fotografado jacaré também, mas bem tranquilo também. O bicho não... Eu fui lá, fotografei, numa boa, bem próximo dele, nem se mexeu, certo? Muito bem. Essa foto dos campeonatos brasileiros foi uma das fotos com maior pontuação da história, tá? E aí vamos lá, aquilo que eu falei para vocês, né? Aí teve um fotógrafo subaquático que falou para mim assim, esse enquadramento, você podia ter mexido isso. Eu falei, meu amigo, você tem noção em quanto tempo essa ação se deu? Isso aqui é um peixe, é uma garopinha mármore engolindo um peixe esquilo. Só que esse peixe esquilo, ele deve ser quase a metade do tamanho desse outro peixe. Então, isso aqui foi uma coisa que eu olhei, ele a sorte da sorte, porque outra dica de ouro da foto sub, você tem que estar com o seu setup preparado o tempo todo. Certo? Porque o que acontece? Se você vê uma situação como essa, deixa eu ajustar a velocidade, a abertura, já era. Perdeu a foto. Então é uma foto que é rara de se conseguir. Melhorou agora, Silvana? Porque apareceu aqui para mim que minha conexão estava meio instável, tá? Mas agora está normal. Certo? Então, essa foto legal, é isso aí. Muito bem, essa foto, esse aquário, eu fiz questão de colocar porque acho que a Silvana até sabe, né? Que durante a pandemia,
a Chapada estava fechada, a Pratinha ficou muitos meses sem receber fluxo de turistas. E aí eu fui lá, como eu tenho os amigos lá, em função do tempo que eu fotografo lá, consegui permissão para ir passei 3 dias lá na Chapada, fazendo astrofotografia e fazendo foto na Pratinha. Quando eu entrei na caverna, gente, a quantidade de peixe que tinha desses lambaruzinhos lá dentro da caverna é uma coisa assim, que eu nunca vi na minha vida. Ela está toda tomada. Agora já deve ter diminuído, né? Mas em função da pandemia, de não entrar gente lá, a caverna estava completamente tomada desses peixes. Completamente tomada. E assim, você pegar um lugar como esse, também sem movimentação de turista, a água está perfeita. Eu gostei demais do resultado dessa foto. Certo? Aí eu vou lançar o desafio aí, vai ganhar uma foto minha 2 metros por 1, autografada, quem depois conseguir me... Travou bem na pergunta. Travou, assim ninguém vai conseguir responder. Vai ganhar uma foto autografada quem disser quantos peixes tem nessa foto. Agora, 1 milhão. Impossível. O número exato, tá? Ninguém vai ganhar. Nem você sabe. Mais de 1.000. Não, mas sei lá. Mas vamos lá. Muito bem. Isso aqui, gente, é um dos seres mais maravilhosos e espetaculares que existem no oceano, tá? Isso é uma arraia-jamanta. Então, só para vocês terem noção dessa pontinha aqui, ela pode chegar. Só que o que acontece? Também outra foto que... Para que vocês entendam também isso, eu acho que não é para foto sub, é para foto de maneira geral, né? A questão do planejamento, de você observar a estatística. Então, existem alguns lugares, poucos lugares no mundo que existe estação de limpeza de arraia-jamanta. São 3 lugares no mundo. Esse é um deles, é o arquipélago de Revillagigedo, no México. Fica a 600 quilômetros da costa, só que ao contrário de Noronha, que Noronha está a 500 quilômetros. Mas Noronha tem voo, aqui você tem que ir de barco, certo? Então são 24 horas de navegação para chegar lá. Então aqui para Maldivas, Ivan, mais fácil. Maldivas também tem. Mergulhei lá, tem umas fotos bonitas também. Nusa Penida, né? Nusa Penida acho que é na Indonésia. É um dos 3, são poucos os lugares. Mas Aline, vale a pena, tá? Viagem espetacular. Então, 24 horas de barco. Vale a pena. Cocos Island são 30, né? Na Costa Rica. Um pouquinho pior. Mas é um animal que... Aline, quer fazer o seu depoimento sobre esse animal? É uma coisa fantástica, porque o bicho é tão grande, e assim, é muito manso, né? Eu acho que diferente da ideia que a gente traz de forma leiga, o medo do tubarão, enfim, esse é um bicho que a gente se aproxima com muito mais facilidade, e é encantador, né? Porque parece que o bicho é pré-histórico mesmo, e elas dançam mesmo, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Eu fiz, acho que 3 mergulhos, eu estava num barco, né? Aquele barco que a gente passa um mês lá, passando por várias ilhas, e a gente teve a chance de mergulhar com elas, e nesse mesmo mergulho teve tubarão-baleia. Então foi uma das experiências mais fantásticas da vida. Esse bicho é encantador. Pra vocês terem uma ideia, eles gostam das bolhas, então muitas vezes ficam em cima das bolhas dos mergulhadores. E às vezes eles vêm na sua frente assim, você está parado assim em pé. Vou tentar mostrar aqui, peraí. Assim, em pé. Ixi, Maria, tudo espelhado. E aí eles vêm assim, ó. Ela vem aquele bicho gigante na sua frente, ela vem assim na sua direção, ela faz isso assim, ó, dá um looping na sua frente. É uma sensação inigualável. Às vezes você está nadando do lado dela e você quer se aproximar para olhar no olho dela, né? E ela está do seu lado assim com aquela nadadeira gigante, assim, fazendo aquele movimento, e ela passa do seu lado assim, aí ela vê que seu rosto está assim, se fosse um animal qualquer, assim, sem um mínimo de traquejo, sei lá, iria bater em você. Ela faz assim, ó, ela recolhe, não encosta em você.
É impressionante, é um animal dócil, maravilhoso se mergulhar. E gigante, né? Por isso que algumas pessoas se amedrontam um pouco, certo? Bom, uma coisa que eu acho super interessante da fotografia subaquática é você levar uma perspectiva que muitas vezes as pessoas não têm. Alguém arrisca dizer onde que é isso? Pratinha? É. Não safado. Alguém já tinha visto alguma foto da pratinha assim, nessa perspectiva? Não, só o azulzinho. Não. Exato. Então, eu tenho fotos. Hoje tem muita gente fazendo pratinha, né? Que é um lugar que eu fotografo desde, sei lá, que eu cheguei na Bahia, 2011. Eu nunca vi uma foto. Então, eu posso dizer que eu tenho uma foto que ninguém tem. Agora, se você olhar, tem 50 fotógrafos com foto igual. Então, você consegue, através da fotografia subaquática, perspectivas que ninguém, talvez, vão ter de determinado lugar. Fotos a meia água, que são muito legais. Certo? Então, isso é um dos aspectos legais também, e que valem tudo isso que eu falei, os investimentos, os esforços, que os resultados são muito interessantes. Agora, gente, finalizo aqui a parte das fotos, e é aquilo que eu costumo falar, mesmo com o melhor equipamento, um fator continuará sendo determinante, né? Que é esse aqui. É aquela pecinha que está ali operando a câmera. Então, por isso que uma coisa que me chateia muitas vezes é quando falo, nossa, o seu equipamento... Acho que todo fotógrafo, às vezes, se chateia um pouco, porque escuta isso com muita frequência. Nossa, o seu equipamento... Como eu falei, não que o equipamento não seja importante, é muito importante, principalmente em se tratando de fotografia subaquática. Mas você pode colocar 10 pessoas com um equipamento igual e uma, em determinado momento, vai se diferenciar, tá? Pelo olhar, pelo enquadramento, pela criatividade, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Acho que foi legal. Estou aberto aí para perguntas, para quem quiser. Parabéns, viu? Obrigada a você. Obrigada. A gente aprendeu muito, apesar de não ter o dinheiro para comprar o equipamento. Mas muita coisa que a gente não fazia nem ideia, né? A gente aprendeu hoje. Ah, mas legal. Mas acho que é só um introdutório mesmo para quem tem interesse pensar, poxa, vale a pena eu investir em algum equipamento ou ter pelo menos um equipamento simples para começar a fazer o vídeo. Ou vou além. Será que vale a pena eu começar a mergulhar? Porque o mergulho por si só, independente da fotografia, é assim, é uma experiência única. Eu convido todos vocês, se um dia, se vocês quiserem, a gente organiza para o pessoal do clube, eu vejo uma condição especial, mas façam um mergulho, gente. Porque para quem nunca mergulhou, é a experiência mais próxima de um ambiente extraterrestre. Você está no espaço, é um mergulho. Então, eu aconselho, eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, superar, talvez quem tem algum tipo de fobia, mas superar e fazer um mergulho, porque vale a pena. Vale muito a pena, realmente. Ivan, fantástico. Estou assim, encantada. Só quero programar a próxima viagem aí contigo, hein? Me põe na lista. Ah, tá bom. Já estamos com uma programada aí, Aline. Eu vou, inclusive, depois no grupo eu vou soltar. Não é uma viagem de mergulho, mas tem mergulho, tá? E eu quero ver e vai ser lua nova para ver se a gente consegue, dessa vez, fazer as fotos lá da Via Láctea com o farol de Abrolhos. Oba, tô dentro. Eu tô vendo aqui... Para bonito. Veja, faça a propaganda aí dos seus pacotes. Tá bonito. Eu tô vendo aqui se tem algum comentário, alguma pergunta, mas está tranquilo. Ivan, depois se você puder passar só algumas dicas. Depois você faz um... Tá, eu passo para você. Eu vejo com você qual é a sua câmera e aí eu te passo. Eu quase optei por esse equipamento. Em torno de $600 você consegue comprar uma caixa estanque dessa. Maravilha, vou juntar aqui as moedinhas aqui. Obrigada, Ivan. Gente, brigadão. Tudo de bom aí para vocês. Uma boa noite, hein? Obrigado, Ivan. Muito legal, Ivan. Quer encerrar? Cláudio Latu também da Confoto nos prestigiando nessa live. E a todos os presentes, Ivan,
Mas lá na frente, quero você de novo conosco, falando sobre, com a live aí, sobre a fotografia das estrelas, viu? Ah, posso fazer sim, cara. Apesar de não ser a minha especialidade, mas eu acho que é uma experiência fantástica também, arte de fotografia. E isso a gente pode organizar bem com o pessoal do clube. Porque são lugares que não estão muito afetados pela pandemia, não são muito caros. Fazer um passeio, né? Fazer um passeio. Tem um local que o pessoal tem ido muito, é Mangue Seco, para fazer astrofotografia. Exato. Lá é maravilhoso. Eu conheço a gerente da pousada lá, ela faz um preço legal para gente. Ah, legal. Vamos ver isso aí. Não quero me exibir, mas aqui no Rio Grande do Sul tem vários pontos escuros. Ai, rapaz, não fala não, cara. Esse Canyon daí eu sou doido para conhecer, cara. Então vamos. Marca aí. No Rio Grande do Sul é fantástico também. O Brasil é muito legal, né? Organiza aí pra gente, Carlos. Tá bom, pode deixar. É Cambará do Sul, né? Cambará do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem três parques nacionais, né? A Serra Geral, o Aparados da Serra, que é o mesmo parque, que é um cânion maravilhoso. E o Rio Grande do Sul tem um parque muito legal, que é o Lagoa do Peixe. Lagoa do Peixe tem para quem gosta de fotografar passarinho, é o lugar. Já ouvi falar. É muito bacana. Legal. Mas gostei muito. Olha as tuas imagens. Aquela imagem ali, eu conheço a Chapada Diamantina nos lugares mais bacanas que eu já fotografei, sabe? É maravilhoso. Primeiro, não sei como é que tu conseguiu autorização para mergulhar ali, né? Ali é muito fria aquela água? Não, a água da Chapada não é uma água muito fria. É em torno de 24 graus, 23, 24 graus. O ano inteiro, inclusive no inverno, às vezes você está com a água... a temperatura fora está em, sei lá, 12 graus, que você consegue pegar lá, e aí você vê saindo fumaça da água. Olha, muito bacana. Aquela foto me impressionou. Muito legal mesmo. Tá, beleza então, minha gente. Obrigado, gente. Uma boa noite. Valeu, tchau. Obrigada, boa noite. Obrigado aí pelo convite, Frank Mar. Obrigado. Obrigado a você pela sua disposição em colaborar com a gente nesse aprendizado. Nada, que isso. Pode contar sempre que precisar. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado. Pode derrubar a live. Tchau, tchau. Valeu, Frank Mar. Já te mando o link para a live.